Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é uma sugestão de leitura para o livro Suicidas, de Rafael Montes, o primeiro livro publicado do autor, que nos vai levar aqui a acompanhar um grupo de jovens que decide fazer uma roleta russa. Portanto, nós neste livro vamos ter a nossa história a ser-nos contada, no fundo, em 3 partes diferentes. Nós estamos a acompanhar o diário do Alessandro, que é o nosso narrador, e acabamos por ter também acesso a um livro que ele esteve a escrever à medida que os acontecimentos foram acontecendo. Vamos vendo as coisas praticamente como se estivesse a ser transmitida em direto, mas neste caso por escrito, porque o Alessandro queria ser escritor e achou que isto seria a forma dele de eventualmente ser um escritor reconhecido, famoso, e portanto não interessa se será no além, mas deixou qualquer coisa que será reconhecida. Ao mesmo tempo, temos também o grupo de mães destes jovens que foi chamado a uma delegacia para ouvir pela primeira vez a forma como tudo se desenrolou no dia em que aconteceu, para tentar perceber se elas conseguem identificar alguma coisa que possa dar alguma luz sobre o porquê ter acontecido e se houve outras pessoas envolvidas. O título deste livro é bastante explícito, portanto nós temos aqui um grupo de jovens que decide juntar-se numa casa e fazer uma roleta russa. No entanto, tendencialmente, e aquilo que nós temos acesso logo no início é que eventualmente alguém fez isto nos Estados Unidos, mas era um grupo de pessoas em que só havia uma bala, e portanto ninguém sabia quem iria morrer, mas todos os outros sobreviveram. Neste caso, as pessoas que se reuniram sabem que todas irão morrer. O número de balas que foi para a casa equivale ao número de pessoas e, portanto, ninguém sabe necessariamente quem vai ser o primeiro, nem a sequência em que as coisas vão acontecer, mas sabem sim que ninguém vai sair vivo daquela casa. O que é que faz com que um grupo de jovens universitários, maioritariamente, acha que esta é a única saída? E no fundo é isto que nós vamos estar a ver um bocadinho aqui, é estar a tentar perceber o que é que aconteceu no dia. E não só, tendo em conta que nós temos acesso ao diário do Alessandro, nós vamos ver várias das situações que foram acontecendo e que acabaram por culminar naquela noite fatídica. Eu tenho a dizer aqui uma de 2 coisas, que é, existe uma lista de nomes, quando as mães são apresentadas é na página 23, e eu, à medida que fui lendo, senti necessidade de identificar a que mãe correspondia cada filho. E, portanto, eu tenho aqui uma lista de nomes das mães e dos filhos, e eventualmente houve outra coisa que me começou aqui a deixar um bocadinho desorientada, que é o facto do diário do Alessandro não nos estar a ser apresentado pela ordem cronológica, e portanto eu precisava de estabelecer uma ordem cronológica dos momentos em que eles se vão conhecendo, dos momentos que foram chave para aquela roleta russa. Portanto, as anotações que eu tenho ao lado das mães é exatamente a ordem em que os dias vão aparecendo e as situações que foram acontecendo. Portanto, quando cada um deles se conheceu, aliás, quando é que o Alessandro conheceu cada um daqueles personagens que acaba por se ver naquela sala fechada, vamos começando a perceber quais são os contornos daquilo que antecedeu e também daquilo que foi acontecendo naquela sala. Tenho a dizer que não sinto que este livro funcione como gatilho para quem tenha este tipo de pensamentos, mas mesmo assim afastem-se deste livro, porque a forma como está escrito não é fatalista. Aliás, é uma das coisas que nos desorienta um bocadinho enquanto estamos a ler o livro, é sentir que, no fundo, há ali uma discrepância entre aquilo que eles vão fazer e a forma como estão a ver essa situação. Quase como viemos aqui para nos matar, mas olha que piada. É estranho. É um livro que nos vai causando alguma estranheza pela maneira como eles estão a ver toda a situação. É um livro que tem um crescendo de violência, e se no Jantar Secreto nós ficamos desconfortáveis com as coisas que estão a ser feitas, com as coisas que estão a ser ditas, com as coisas que estão a ser pensadas, a verdade é que nós aqui é mais uma situação em que nós temos curiosidade para perceber como é que aquilo aconteceu, como é que este grupo de jovens se juntou, porque é que acharam que isto seria a solução para o que quer que fosse, portanto, o que é que leva a que cada um esteja ali. No entanto, a violência que está aqui não é necessariamente a violência do momento em que as coisas acontecem, da perspectiva da própria personagem, é os momentos que antecedem e como efetivamente acontece, porque não está propriamente nos planos. E à medida que vocês vão lendo, vão perceber que há aqui algumas coisas que não estão propriamente a ir pelo rumo que as próprias personagens achavam que seguiria. E causa, mais uma vez, estranheza. Mas é uma estranheza em que nós pensamos, mas o que é que está a acontecer aqui?
E portanto isso vai nos manter a ler, vai nos manter agarrados ao livro. Apesar de tudo o que eu estou a dizer, é curiosa a forma como voltamos a ter aqui algum humor. Eu acho que isto é intrínseco ao autor, há coisas que ele não consegue impedir-se de pôr na perspectiva das personagens. Portanto é um livro que, apesar de ter esse crescendo de violência, nós acabamos por ter aqui algum humor que se vai perdendo à medida que a história vai avançando, o que é normal porque as coisas vão ficando cada vez piores. E portanto nós temos aqui estas 3 histórias, no fundo, que se estão a interligar para nos criar uma imagem do que é que aconteceu, como é que eles foram lá parar, o porquê e a perspectiva de cada uma das mães. Mais uma vez, Rafael Montes faz aqui crítica social, desta vez não só às questões de dinheiro, portanto alguém que tem tanto dinheiro que quando aparece muito mais dinheiro é de género uma gota no oceano, mas temos aqui as questões de estatuto social, quem as tem, quem não as tem e vê de fora e também não lhes interessa ter, e quem está a ver de fora e quer esse estatuto social, e de que forma isso acaba por desequilibrar um pouco a forma como as pessoas se relacionam. Eu estou a dizer um pouco, mas na realidade é muito, mas é muito curioso ver a forma como cada uma destas personagens tem uma relação diferente com essa questão de estatuto social. Além disso, ainda vemos aqui muito a questão das pessoas que se alimentam da fragilidade dos outros, aquelas sanguessugas que aparecem naqueles momentos em que nós precisamos é de sofrer e que nos deixem com o nosso sofrimento, e há sempre alguém que aparece para se aproveitar da situação. Portanto, eu gosto muito da forma como o Rafael faz crítica social, acho muito interessante a forma como ele encaixa isso e entrelaça na história, acho que é feito de uma forma muito orgânica. Foi um livro que eu não consegui parar de ler. Lá está, é um livro que nos deixa muito curiosos, porque nós precisamos de saber, porque há aqui coisas que não batem certo. Portanto, o que é que está a acontecer? O que é que levou a isto? E no fundo, é isso que este livro dá a resposta. O que é que aconteceu? Porque é que estes jovens que parece que não tinham um motivo absolutamente nenhum para estar ali, o que é que aconteceu para que acabasse na chacina que os polícias encontraram? É um livro que eu aconselho apenas a pessoas que não tenham problemas com violência, porque o livro é muito violento, como eu já disse. Como já disse também, não acho que funcione necessariamente como gatilho pela forma como está escrito, pela forma como a história nos vai sendo contada. É um livro que eu achei extremamente interessante pela forma como o Rafael nos vai contando esta história, pela forma como os capítulos estão estruturados e nos vão sendo entregues. E, portanto, se vocês tiverem problema com violência, então não vão para este livro porque não vão gostar. É uma história muito violenta. Em muitas coisas deixa-nos extremamente desconfortáveis, irritados. De certa forma dá-nos vontade de sermos nós próprios a matar as personagens antes que elas façam pior do que aquilo que já fizeram. Depois acabamos por ver a perspectiva das mães a serem confrontadas com os últimos momentos dos filhos e, portanto, elas já têm de estar a lidar com a dor da perda, de terem perdido alguém que lhes era extremamente importante e ainda têm de estar a levar aqui com estes momentos finais. E portanto nós vamos ver aqui muita mágoa por parte das mães, o que será normal. Rafael Montes é muito bom a escrever motivações. É muito bom a fazer crítica social, pelo menos nos 2 que eu já li. Tem esta parte da crítica social que eu acho extremamente interessante na forma como é abordado de forma tão orgânica. Foi um livro que eu não consegui parar de ler, foi um livro que eu fui comentando com os meus colegas, portanto é um livro que definitivamente dá um bom pontapé de partida para conversas das mais variadas. Um livro que me surpreendeu muito por ser o primeiro livro publicado do autor. Eu estava à espera de ver uma diferença muito grande entre este livro e O Jantar Secreto, a nível de escrita, a nível de construção de personagens. Não vi. O livro, para mim, foi espetacular. Eu sei que, mais uma vez, é muito violento, mas efetivamente está bem escrito, está bem encadeado e gostei imenso. Portanto, se alguma das coisas que eu disse vos interessa, vão para este livro definitivamente. Digam-me nos comentários se já tinham ouvido falar sobre ele, se já leram alguma coisa do Rafael Montes, se têm interesse em ler alguma coisa do Rafael Montes. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!